Conferência Online de Pais 2020 tem o apoio de Brasília Kids, Mundo em Cores, Metrópole Shopping, Shopping Pier 21, Clube Montreal, Pizza César, Escola da Parentalidade, Revista Meu Bebê, Clube do Papai. Olá, boa tarde, tudo bem? O pessoal está entrando aí. Está todo mundo me ouvindo bem? Então, sou o Jornei, sou do Pai de Dois. É uma honra estar aqui, né, junto com todos esses pais aí, nessa primeira conferência de pais online, né? Estamos aí com um tema muito legal esse ano, que é o desafio familiares no novo mundo. E nessa segunda palestra, nós vamos estar aí com o tema Noção do Tempo com a Paternidade, um tema super atual, né? Principalmente nos dias que nós estamos vivendo, que é com essa pandemia aí. Então, eu creio que vai ser um painel muito interessante, participem. E desde já eu quero chamar os nossos participantes aí, o Paulo e o Marcos. E aí, Paulão, Marcos, tudo bom? Tudo bem, tudo ótimo. E aí, vou deixar vocês se apresentarem um pouco, fiquem à vontade, sejam bem-vindos. Pode começar, Marcos. Pode ser? Bom, pessoal, para quem não conhece, eu sou o Marcos Simas, do Faculdade do Papai. Sou casado com a Luísa e tenho a Cecília aí de quase 3 anos, né? E eu venho ajudando os pais a lidar de uma forma mais leve, mais fácil o desafio aí de criar um filho, né? Beleza, vou falar. Vai lá, Paulo. Meu nome é Paulo, né? Sou aqui de Brasília, né? Eu tenho 2 meninos, né? A diferença de idade deles é de um pouco mais de 1 ano. E aí eu comecei a falar da paternidade no Instagram Somente Pai, né? E abordando vários aspectos da vida, mas eu gosto muito desse tema de você se adaptar com a nova rotina da família, né? Porque a gente escuta muito, né? Eu mesmo escutei de parentes, olha, quando seu filho nascer, você não vai conseguir fazer mais nada da sua vida. E é pelo contrário, né? Você tem que encarar isso como uma forma positiva. Né? Aí, para tentar puxar esse assunto já, vou pedir para o Renatão passar um vídeo para a gente, para já dar uma introdução, para a gente dar uma reflexão nesse assunto e a gente vai continuar debatendo. Pode ser? Pode, estamos aí. Bora aí, Renato. Quando ele volta da casa da avó, acontece o caos. Como a minha mãe mima muito, não dá bronca, tudo. Aí em casa eles falam, ai, a vovó deixa, a vovó é mais legal. Lá ele manda muito mais. E ela cede, ela faz tudo que ele quer. Ela sempre dá uma estragadinha, né? Lá pode tudo. Então se ela falar pro meu pai, ó, tem que tirar esse sofá daqui e colocar lá, meu pai vai tirar. Li, filha, eu sei de toda a tua rotina que não é fácil, filha. E aí a gente vai deixando passar o tempo. E quando você vê a hora da brincadeira, ela ficou reduzida a muito pouco. Eu tinha menos horário, menos disponibilidade para estar com os meus filhos. E quando você viu, o tempo passou. Então hoje eu estou recuperando os meus netos. Eu voltei à minha infância. Eu era bem rígida. Na minha idade, a gente vê as coisas de uma outra maneira. A gente constrói a cabana, põe um colchão, vão dormir aqui. Na hora de dormir, ela fala, vovô, agora você dorme na cabana que eu vou subir na cama e vou dormir com a vovó. E quem dorme na cabana sou eu, entendeu? Você lembra uma vez? Fizeram um teatro do peixe e você narrava. Então, minha vontade era de ter participado com vocês, não ter ficado como ouvinte. Hoje você pode fazer isso ainda. Então aproveita, filha. Brinca muito. Mais que puder, porque passa muito rápido e não volta.
E aí? E aí, eu coloquei esse vídeo Voltou. para ter essa noção de que tem uma frase que eu uso muito, né? Que é que o tempo tem duas caras, né? Se me aproveitado, ele será um grande aliado, senão isso será seu pior inimigo. Né? Eu trago a reflexão aí, até para o Marcos, para ele falar, como é que você quer ser para o seu filho daqui a 10 anos? Quais são as lembranças que você quer ter para o seu filho daqui a 10 anos? Né? Porque eu quero ter a condição melhor de vida. Todos nós queremos, né? Nós lutamos para ter a condição melhor de vida. Mas e essa memória dos primeiros 3 anos, 4 anos? É a primeira infância, né? A primeira infância que a gente consegue impregnar o que em tese, né? O que é importante, né, no alicerce da personalidade e na inteligência emocional da criança no futuro. Né? O que vocês acham? Qual que é o que vocês acham como o ideal, né? O que vocês acham que é mais você ficar com o tempo com seu filho, o tempo de qualidade, né? Queria que o Marcos falasse um pouquinho disso aí. Eu vejo que a gente é culturalmente, né, criado para trabalhar e depois se aposentar e curtir a vida, né? E por que não a gente não tenta organizar? Tá me ouvindo? Eu tô ouvindo bem. Eu tô ouvindo bem também, tranquilo. Dá ok aí que eu continuo. Vai? Tô bem aqui, tô escutando bem, tranquilo. Eu tô bem também. Jonei, tá ouvindo? Sigo, não sigo? Acho que o Jonei não tá escutando. Vamos aguardar aí um minutinho. Saiu. Vamos desenvolvendo, Marcos, que ele vai voltando. Como eu estava falando, eu acho que a gente é muito culturalmente criado, educado para trabalhar e depois, lá com os seus 70, 80 anos, desfrutar da vida, né? E passar uma vida inteira na função de trabalhar e depois curtir, né? E por que não trabalhar e curtir ao mesmo tempo, né? Organizar essa rotina, organizar essa agenda e dividir o tempo do trabalho com a família, com o filho. Eu acho que esse é um ponto muito importante para hoje, né? E não esperar ali ter o neto para aproveitar, né, e viver, né? E aí o ponto que tu falou dessa primeira infância, é o que marca, é o que define toda a vida adulta de uma criança, né, no futuro. É que essa relação de construção de confiança e amor com seu filho, né, ela é construída ao longo dos anos. Né, de forma gradual e com constância, né? Não adianta você, poxa, agora o meu filho tem 12, 13 anos, agora eu vou dar amor para ele, porque eu já estou no topo da minha carreira. Não, cara. Assim, você tem que ser gradual. Já foi. Né? Desde que eu falo que é desde a gestação, você conversando com o filho, passando, o pessoal acha que é besteira, mas não é besteira você conversar com seu filho na barriga, entendeu? A criança escuta. Quando meus filhos nasceram, eu percebi que quando eu falei, eles olharam assim, entendeu? Então, eles escutam, sabe? E é gradual, né? Você vai naquela constância. Até aquela história de quando... aquela fase psicológica, quando a criança é o eu mãe, depois ela se descobre o eu não, né? Ela acaba que... Esse aqui não sou eu, esse aqui não é minha mãe. A primeira contato de pessoa que não é mãe e não é ele, é o pai. Sim. Né? É o primeiro contato ali, né? Quando tem o pai ali perto, o primeiro contato da terceira pessoa, né? Que a criança começa a entender que, não, esse aqui sou eu, esse aqui não é minha mãe, quem que é esse aqui outro? É o pai. Né? Então, essa construção, ela é crescente e ela é constante. Não adianta você chegar, né, com 12, 13 anos, que é uma fase conturbada, eu passei, você passou, todo mundo passou, é uma fase conturbada, né? Mas se na primeira infância, que nem eu falei, você concordou que é ali, cara, os alicerces eles estão moldados. A conexão se cria nesse momento, né? Não é depois lá, quando meu filho tiver 10 anos, eu vou passar minhas morais e éticas para ele. Não, cara, não tem como. Depois ele não vai te ouvir, né? É um laço que tu cria desde o começo, desde a barriga ali, como tu falou, e vai construindo ao longo desses primeiros 10 anos, né? Né? Porque até que você falou agora no começo, você puxou um assunto muito interessante que por que a gente se preocupa? Pai, né? Homem, né? Aí a gente é moldado para se preocupar dessa forma. Nossa, minha esposa está grávida.
meu Deus do céu, eu tenho que fazer hora extra. Eu tenho que Já arrumar bate o quarto, eu tenho que desespero, fazer um né? enxoval. Eu não sei o que eu vou fazer, saca? E a gente não se preocupa e, caramba, minha esposa tá grávida. Como é que eu vou conseguir passar os meus valores para ela? Não, a gente se preocupa no dinheiro, né? A nossa não é culpa minha, não é culpa sua, né? É culpa da sociedade mesmo, né? Esse seminário aqui, né? Esse série de palestras aqui mostra que nós estamos tentando quebrar isso, não é? Não vai ser agora, né? Daqui uns 10. Eu espero que meu neto já tenha uma sociedade um pouco mais evoluída, mas nós estamos tentando quebrar isso, né? Porque a gente Sim. o pensamento que passa mais é isso, né? A nossa mente foi programada para isso, né? A sociedade, a família acaba que moldou o homem para isso, né? E que nem eu falei, tem pessoas da minha família, amigos, que falam, cara, sua vida já era, você não vai conseguir fazer mais nada. Aí eu dou um exemplo meu quando vem falar isso para mim, pois é, né? Eu fiz minha primeira meia maratona quando meu menino tinha menos de 1 ano. Isso não me impediu de treinar, entendeu? Você tem que dar uma equilibrada, né? Cara, é exatamente isso, né? Quando a Cecília estava ali com uns 6 meses, eu acho, eu estava atendendo um cliente a 180 quilômetros de casa. E era 3 vezes, 2 vezes na semana viajando, e assim, cara, olha só o tempo que eu estou perdendo de estrada que eu possa estar curtindo com ela, né? E como que eu posso me reinventar, usar o meu trabalho para ficar mais próximo dela, né? E passar mais momentos e que isso não afete a questão financeira, né? Então, é realmente parar e pensar e buscar uma alternativa para isso, né? Como que eu posso conciliar esse tempo entre trabalho, entre a esposa, entre a família, entre o filho, né? Eu acho que é parar realmente e fazer uma análise e uma perspectiva de vida, né, daqui a 10 anos. Porra, minha filha vai estar com 10 anos, e aí, como é que a gente vai estar? Vou estar numa loucura, estressado, cansado, ou a gente vai estar vivendo bem, com conexão, com tudo. Claro que cada um tem a sua realidade, né, mas eu acho que o que a gente pega da nossa realidade e faz o que é possível, eu acho que já é um bom caminho para se andar, né? Não, eu concordo. Aí eu escuto, né, nas palestras que eu dou numa maternidade aqui em Brasília, às vezes eu escuto das pessoas falando, né, que caramba, né, não consigo fazer mais nada, e eu vejo de pai de segunda viagem, né, que já é o segundo filho chegando, que acabam falando que, poxa, meu filho nasceu e eu não consegui fazer nada ainda, né? Aí fala, cara, ele tenta transmitir o seu fracasso e sucesso em qualquer aspecto da vida profissional para uma criança, para um bebê que nasceu. Assim, ele nasceu, ele não pediu para nascer, tipo, ele nasceu, certo? Ele nasceu. Então, eu tento falar para as pessoas virarem a ficha, né? Que, cara, para começar, né? É encarar o tempo de uma forma mais, né? Seu filho não tem culpa de nada, né? Seu filho não tem culpa de nada. Que nem eu tinha um sonho de fazer maratona. Dei esse exemplo, né? Para treinar para fazer uma maratona, ela é fácil. Fazer maratona é fácil. O problema é você treinar para maratona. Entendeu? Porque é 1 ano e meio de preparação, acordando cedo, chegando, tudo mais. Eu fiz a maratona quando já com 2 meninos, né? O que eu fazia? Acordava mais cedo. É o que eu tinha para fazer, entendeu? Acordava mais cedo, dormia mais tarde, entendeu? Eu não frustrei não tentei falar, caramba, eu não vou conseguir mais treinar. Não, eu me virei, entendeu? Lógico que exatamente eu tive isso. que dedicar algumas coisas, né? Eu não dormia mais cedo, não assistia aquele Netflix, né? Mas assim, cada escolha é uma renúncia, então você tem que ir equilibrando. É exatamente isso, porque assim, ó, esse projeto Faculdade do Papai aqui, ele só surgiu porque eu comecei a acordar 4h30, 5 da manhã para estudar sobre o desenvolvimento infantil, para estudar para ser um pai melhor e fazer ele acontecer, para eu poder conseguir criar o conteúdo das pessoas. As pessoas não sabem que eu acordava às 5 da manhã, às 4h30, para estudar e ali fazer uma programação de publicação. Claro que hoje já está mais natural, mas antes eu precisava me dedicar esse tempo, porque isso interferia no meu horário de trabalho, né? Então eu precisava acordar 4h30, 5 da manhã para isso aqui sair do papel. E foi um projeto para eu poder passar mais tempo com a minha filha. E esse projeto, ele passou a realmente eu ter mais tempo, porque eu acordando às 5 horas da manhã e ela acordando ali às 8, eu ganho 3 horas de trabalho antes dela acordar. Depois ela acordou, eu tomo café, eu faço café para ela, eu tomo café com ela, tomo café com a esposa junto,
e aí depois a esposa vai fazer o trabalho dela em home office, e eu passo esse momento com a minha filha até o meio-dia. Então, eu só inverti os horários, mas muita gente não quer ter esse sacrifício, né, de, eu vou ter que acordar 5 horas da manhã. Cara, mas é troca de horário. Vai dormir um pouco. Eu não estou dizendo que não é para dormir, porque a gente precisa de horas de sono também para ficar bem, né? E eu descobri que eu dormindo 6 a 7 horas, o meu corpo fica ótimo. Então, é perceber isso e fazer esses reajustes de horário para poder trocar e passar momentos com a filha, mas também ter um momento de trabalhar. Tem uma frase... Pode falar, João. Exatamente o que vocês estão falando, né? A gente vê claramente que a paternidade, ela transforma a nossa vida, né? Ela transforma a vida do pai, mas transforma a vida de toda uma família, né? E aí, com essa transformação, eu queria saber de vocês, como a paternidade, quais foram os pontos principais que a paternidade transformou a vida de vocês? Boa. Quer começar, Paulo? Cara, só para não perder a frase aqui que o Marcos falou aqui, que de ver problema. Tem uma frase do Mark Manson, que é um autor aí, um best-seller aí, que eu anotei aqui para falar para vocês isso que você acabou de falar, de você viu que seu horário de sono era X, aí você inverteu, você em vez de achar o problema, você achou a solução, né? Aí ele fala assim, se você decide mudar a sua forma de ver os problemas, precisa mudar seus valores ou a sua forma de medir fracasso e sucesso. Você analisou a situação e inverteu. Tá funcionando, né? Sim, e aí, pegando na pergunta do Jornei, o que mais me mudou mesmo foi a minha visão de mundo, né? Minha visão de mundo. Porque acaba que com o nascimento dos meus filhos, né, eu não vivo para mim, né? Eu não vivo para mim. Eu vivo pelos meus filhos, né? É lógico que eu tenho meu tempo de qualidade, eu tenho meu tempo sozinho, tenho que ter o meu tempo com a minha esposa, porque senão o casamento não funciona. É necessário ter uma rotina que o casal fique só o casal e ter o seu momento de casal, certo? Com certeza. Mas, assim, a minha vida mesmo, né? Quem está realmente exercendo a paternidade, querendo criar os filhos para um mundo melhor, para ser um mundo melhor, minha vida gira em torno dos filhos, cara. Eu marco tudo ao redor dos filhos. A prioridade é o tempo dos meus filhos. Entendeu? Então, que nem o que o Marcos fazia para produzir o trabalho dele, eu fazia para o meu objetivo, que era correr uma maratona. Né? Que nem agora estava treinando para uma ultramaratona. Com a pandemia não tem evento, então eu estou treinando só para manter o ritmo mesmo. Mas eu acordava 5 horas, 4h30, 5 horas, treinava, chegava em casa, tomava um banho, por volta das 7h30, 8 horas, a galerinha estava acordada, café da manhã com a esposa, com a família, tudo mais, que é momento de interação, e segue o dia. Se eu não conseguisse acordar cedo, aí eu ia fazer o treino mais à noite na academia. Mas era o jeito que eu tinha de fazer, né? Então, o que mudou para mim mesmo, principalmente, foi essa minha visão de mundo, né? A minha vida gira em torno dos meus filhos mesmo. Minha rotina toda é em torno dos filhos. Eu percebi, assim, cara, que eu dei uma evolução muito grande como homem, né? Em assumir as responsabilidades, né? Que eu vejo que muito dos problemas dos pais não assumirem os filhos, ou não assumir esse quesito, né, de filhos, é assumir as responsabilidades e fazer o que tem que ser feito. Realmente, é isso aqui que eu tenho que fazer e é isso aqui que eu vou fazer. Então, assumir, eu acho que falta muito aí dos homens, assumir realmente a sua responsabilidade e fazer o que precisa ser feito com as ferramentas que a gente tem. E eu sempre falo que se a gente está passando por um desafio e ele não está sendo fácil de lidar, eu digo assim, não está sendo possível de passar por esse desafio, é porque a gente precisa aprender alguma coisa. Se o meu filho está fazendo uma birra, se meu filho está fazendo isso, se meu filho está fazendo aquilo, o que eu preciso desenvolver, qual é a habilidade que eu preciso aprender para poder passar para esse e ir para um próximo nível. Os homens aqui, como a maioria, como é uma conferência para pais, é igual videogame, cara, a gente vai lá, passa de uma fase, depois vem uma fase mais difícil, passa uma fase, vem uma fase mais difícil. E para a gente passar dessas fases, a gente precisa aprender, a gente precisa desenvolver alguma habilidade, seja ela emocional, seja ela motora, física, qualquer habilidade que vá para resolver, né? Então, eu digo muito sobre isso, que se está passando por um desafio com o filho, é o filho que tem ali 3 anos, que ele não sabe ainda lidar com as suas emoções, ou é você que não tem uma habilidade desenvolvida para lidar com essa situação? Então, é um ponto que a gente começa a analisar e inverter a situação, né?
pô, meu filho tá insuportável, tá, mas será que o teu filho tá te aguentando? Com o estresse aí da pandemia, do jeito que tá, como que tá, será que ele também tá te aguentando? Será que isso não é um reflexo teu que tá batendo nele? Então, eu acho que a paternidade, ela vem para mudar o homem em si, né, para ser realmente o homem que a família precisa, que o filho precisa, que a filha precisa, para poder melhorar toda a família e o mundo em si, né? Marcos, isso que você falou aí, cara, essa última falinha sua aí, a gente tá muito no mundo, esse mindset que você fez aí de estudar a inteligência emocional, né? Sim. Porque para você conseguir educar seu filho, a primeira coisa que eu aprendi é que eu tenho que saber controlar os meus sentimentos. É isso que você acabou de falar aí. A gente tem que saber o que a gente está sentindo, o que a gente pensa. Nós somos adultos, nós sabemos o que fazer. Nada, a gente não é treinado emocionalmente em nenhuma faculdade para a gente entender nossos sentimentos e conseguir aplicar eles, né? A gente tem que nos entender, né? Para conseguir entender o nosso filho. Porque, poxa, meu filho tá chato. Você falou, meu filho tá chato pra caramba. Mas, pô, você não tá chato também, não? Será que seu filho tá te aguentando? Você entendeu? É essa linha, esse seu pensamento. É bem isso que eu venho descobrindo nessa minha jornada de ser pai e ser um educador parental, né? Sou certificado pela disciplina positiva e eu vejo que está muito mais ligado a nós nos conhecer para poder aplicar qualquer tipo de ferramenta. Eu fiz um desafio no dezembro do ano passado, a gente tinha ali 200 pais participando desse desafio e eu entreguei várias ferramentas para lidar com as situações e muitos deles me chamavam no privado, cara, eu não consigo de jeito nenhum aplicar isso, cara, eu não consigo, e aí ali eu percebi que não era a ferramenta que era ineficiente, e sim a falta de autoconhecimento, de autogestão da sua emoção, né? Cara, essas soft skills, né? A galera tá começando a entender que para ter sucesso, eu acredito muito em qualquer âmbito da vida, né? Tanto familiar como profissional, você tem que trabalhar esse lado, né? E assim, para ter, tipo, homens, que nem eu e você falando isso, muita gente julga. Vai fazer curso de inteligência emocional, quer falar sobre o seu sentimento, queremos falar sobre o seu sentimento, pô. É exatamente isso que a gente precisa. A gente precisa entender o que está acontecendo na nossa vida, entender o que está acontecendo na nossa cabeça, para a gente conseguir transmitir de forma correta o que a gente quer para nossos filhos. Senão a gente quebra. Tudo que a gente faz é comunicação. Meu corpo, do jeito que eu falo com você, do jeito que a minha mão se move, do jeito que eu penso, é comunicação. A gente tem que aprender a se comunicar direito. Se a gente não sabe os nossos sentimentos, não sabe expressar nossos sentimentos, a gente não se comunica direito. E aí isso vai influenciando. Eu vejo assim que falta mesmo conhecimento, né? Eu até postei há um tempo atrás um livro que eu estou lendo, que na capa do livro está escrito um livro para homens. Eu jamais, na minha ideia, eu ia comprar um livro escrito isso na capa, né? Porque a gente tem essa crença de, por que eu preciso saber sobre homens? Por que eu preciso saber sobre isso, né? E aí, quando a gente começa a ler o livro, a gente começa a ver que as coisas fazem muito sentido. E uma das primeiras páginas ainda fala assim, provavelmente você está lendo esse livro aí nas faixas, na casa dos 30 anos, que é onde o homem começa a meio que querer a desbravar o mundo, né, a deixar de ser o menino, né, então, e eu percebo que é isso que falta, né, esse autoconhecimento sobre o homem, sobre a inteligência emocional, sobre lidar com as suas emoções, né. E aí muita gente confunde, né, a inteligência emocional de que para esconder os sentimentos, para ser forte, para ser isso. Não. Inteligência emocional é saber identificar e saber como agir, saber como lidar com o que tu tá sentindo, né? Seja para guardar e daqui a pouco conversar, para não ter uma ação ruim, ou parar e analisar e ver o que eu posso fazer melhor dessa situação, né? Porque para a gente conseguir até fazer uma rotina direita na nossa vida, para a gente conseguir economizar tempo, a gente tem que saber o que a gente quer, né? E com isso passa pelos sentimentos, passa pelos objetivos, né? Então tudo passa por isso, né? Você tem ideia? Eu peguei uns dados aqui de um censo que Estados Unidos tem dado para tudo, né? Você pesquisa, você acha que Estados Unidos tem dado para tudo. Peguei um censo aqui, algumas coisas bem básicas para saber o tanto que é importante, né? A presença do pai nessa nossa primeira infância, né? O censo feito lá em 2017, 2018, falou que 44%, né, dentro de 100%, né, das crianças
envolvidas na pesquisa, né? 44%, né, a presença do pai aumenta em 44% a probabilidade dessa criança tirar uma nota A. Né? A presença do pai, que eu digo, não é a presença do pai que a gente estava falando, lá fazendo um dever, não. É a presença do pai. É a presença emocional, né? Exatamente. E isso se faz com aquilo que a gente falou lá no comecinho, desde o ventre, desde a gestação. Entendeu? É essa a presença. Não é a presença de você ficar cobrando nota, que tem que estudar, não. Essa não é essa presença, é a presença emocional. Para deixar a criança emocionalmente forte e segura de atravessar obstáculos. Porque eu tenho certeza, a maioria aqui nunca tirou A em todas as notas, todas as provas. É impossível. Então, é uma frustração. Você tem que passar para o seu filho lidar com aquela frustração. Se não tem alguém dando um suporte emocional forte, como que ela vai lidar com essa frustração? Né? E isso pode virar uma bola de neve. Você pensa que a criança, quando está alfabetizando, que ela não consegue fazer a letra A, a letra B, a letra P de uma forma errada, você acha que aquilo não vai influenciar? Pode influenciar. Se não tiver alguém do suporte do ladinho lá falando, olha, calma, vamos tentar outra vez? Vamos tentar de outra forma? Né? Isso. Ou o pai querer... Isso, ou o pai querer suprir a sua necessidade de apoio. Eu não tirei nota A, mas eu quero fazer o meu filho tirar nota A, para suprir essa vontade, né? Pois é, aí tem mais um dado aqui, ó. Quando há o envolvimento do pai, né? Do pai, inclusive durante a jornada acadêmica, né? Que já não tem mais nada a ver com o pai, que eu acho que o trabalho ali já foi feito. O futuro acadêmico desse homem, dessa criança, dessa mulher que cresceu, ele é 57% melhor quando o pai foi emocionalmente envolvido na formação dela, nessa primeira infância. Né? Então, são dados que levam a gente a refletir de o que a gente está querendo agora na nossa vida, né? Que é a gente ter um tempo. O dia tem 24 horas para todo mundo, né? Mas o que você quer na sua vida não é perder tempo? Eu digo, não é perder tempo, é investir o seu tempo. O que você pode investir o seu tempo? Você pode investir o seu tempo fazendo um curso. Você pode investir o seu tempo trabalhando mais para conseguir aquela promoção, conseguir aquele emprego, conseguir aquela meta do seu trabalho. Mas você pode investir seu tempo no seu filho. E lá no futuro, esse tempo, deve, lá no futuro mesmo, daqui a 10, 15 anos, eu acho, quer dizer, eu estou colhendo, plantando para colher isso, que eu vou receber um investimento muito bom, entendeu? Sim. Mas é daqui a 10, 15 anos. Então, assim, tudo que a gente fala, eu tento aplicar, né, para daqui a 10, 15 anos eu conseguir. Posso mas não é só daqui a 10 anos, não, já é perceptível, assim, a Cecília hoje ela tem 3 anos, vai fazer 3 anos em outubro. No início do ano, ela com 2,5, 2 e pouquinho, ela tava lá num treininho, é tipo uma academia de criança, né? E ela tava brincando, ela foi lá e puxou o brinquedo da mão da criança. E aí eu não fiz contato visual com ela para eu não interferir em nada, né? Eu só fiquei analisando a situação, e aí eu percebi que ela puxou o brinquedo da criança, e a criança encheu o olho de lágrima, ela já teve a empatia de sentir o que a criança teve e devolver. E isso não é porque eu fui ali e falei, não, é coisa que a gente vem plantando, essa sementinha que a gente vem plantando, que depois a gente percebe que vai acontecer. Então não é daqui a 10 anos, é quase que, também não é de um dia para o outro, mas é instantâneo isso. A gente começa a perceber que a criança ela começa a aprender sobre o que a gente ensina para ela, porque ali ela estava distante de mim, eu não fiz contato visual com ela para tipo, devolve, não, ela puxou o brinquedo, viu a expressão da criança, que a criança ficou triste, e ela automaticamente devolveu. Ali, cara, só faltou soltar foguete ali para, tipo assim, tá valendo a pena mesmo todo esse investimento em conhecimento e ensinar ela o que precisa ser ensinado, né? Aí tem você falou, pode falar, Júlia. Pode falar. É que o Marcos me lembrou dessa história daqui a 10 anos, eu lembrei de um exemplo lá em casa que dá certinho isso que você falou, que não é daqui a 10 anos por aí. Lá em casa a gente sempre teve o costume de chegar em casa, tirar os sapatos, deixar ali, e ou andar descalço ou andar com a sandália da casa. Né? Uhum. E aí eu não ensinei meu filho a fazer isso, o Eduardo, que é o filho mais velho. Ele viu a gente fazendo quando começou a andar, né? É lógico. Eu e minha esposa, a gente criou o ambiente propício para isso. Quarto montessoriano, né? Tudo bonitinho, tudo na altura certinha ali, para incentivar ele fazer as coisas dele certinho, né? Criei um ambiente propício, mas o que ele começou a aprender quando ele começou a andar? Viu a gente tirando, sentava lá, tirava do jeito dele e guardava do jeito dele.
Beleza. O Davi, meu filho caçula, viu o Eduardo fazendo isso. Continua a mesma coisa, né? E foi seguindo, né? Essas coisinhas pequenas, né? Que nem, né? Essas coisinhas são exemplos pequenininhos, né? Mas se a gente vê que tu tá plantando, né? Isso é educação, né? É gentileza, né? Então, A melhor forma de ensinar é ser o exemplo, né? E não dizer o que fazer. Então, eu nunca falei para ela, quando tu puxar um brinquedo, tu tem que devolver. Não, é ali no momento que tá brincando, tu explicar sobre as coisas. Não tem como eu ir lá e puxar uma coisa da mão dela. Não, isso aqui não é para mexer. Então, isso, eles vão repetindo, né? Então, ser o exemplo é a melhor forma, ou talvez a única forma de educar, né? Porque não tem como a gente dizer isso. Muitos pais falavam, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Não tem como, não existe isso. Não tem como seguir esse ditado popular, né? Se a gente quer um filho resiliente, se a gente quer um filho emocionalmente inteligente, a gente vai ter que ser primeiro. Eu quero que eu seja um filho forte, eu quero que meu filho seja isso, seja aquilo, tá? E você é? Não, mas eu estou ensinando ele a ser. Não, você é, porque se você não for, ele não vai ser. É isso aí. E a gente sabe que isso tudo é um tempo de qualidade, né? Porque muitos pais falam, eu tenho bastante tempo com meu filho. Nesse período de quarentena, eu estou trabalhando em casa, eu estou 24 horas com meu filho. Mas isso não quer dizer que esse tempo que a gente está com o filho seja um tempo de qualidade. Com certeza, né? O que é o tempo com o filho e o tempo de qualidade? Muitos pais não colocam o filho na sua agenda, né? Muitos pais, eles não colocam o filho... a gente faz a programação da semana, eu tenho que trabalhar isso, fazer entregar esse relatório, fazer isso, fazer aquilo. Tá, e o meu filho, quando chegar em casa, eu falo com ele. Não é assim, cara, é colocar na agenda. Aqui, eu fiz até a transmissão da live aqui na cozinha para mostrar aqui, deixar de fundo um planner. Isso aqui é o juiz da casa, ó. Aqui tem das 5 da manhã à meia-noite. Tudo que vai acontecer na semana aqui da casa. Cada caneta cada cor é um integrante da casa, e aqui tá o meu horário com a Cecília, o horário que eu vou trabalhar, o horário dessa conferência. Cara, é tudo detalhado. E é isso que os pais, eles não conseguem compreender, essa diferença de ter o tempo de qualidade. Se eu boto na minha agenda que às 8 horas da manhã eu vou tomar café com a minha filha, às 8 horas da manhã eu tomo café com ela. E aí eu não fico no celular resolvendo o problema do trabalho, eu não fico fazendo isso. Se eu vou brincar com ela às 6 horas da tarde, eu vou brincar com ela às 6 horas da tarde. E aí é um tempo que eu organizo e faço tudo que eu preciso fazer antes ou depois, mas esse momento ali, essa 1 hora, essas 2 horas, esses 30 minutos é conectado com ela. E é nessa conexão, brincando, que a gente fala sobre empatia, que a gente fala sobre as emoções, que a gente conversa sobre um mau comportamento que aconteceu horas antes ou um dia antes. Filha, lembra o que aconteceu ontem no supermercado? O que aconteceu assim? O que você estava sentindo? Você consegue lembrar? E muitos pais, eles têm medo de fazer essa regressiva, de que a criança volte ao seu emocional e volte todo aquele, mas pode conversar, porque não vai voltar aquela explosão. E quando você usa esse momento, esse tempo de qualidade para conversar sobre isso, você orienta e ensina o que fazer da próxima vez. Cara, isso é o poder da paternidade, isso, é tu poder orientar o teu filho da melhor maneira possível. Exatamente isso, porque a criança, ela tem necessidades, né? As crianças, ela têm suas necessidades. E é o nosso amor, o nosso carinho, a nossa segurança que pode suprir essa necessidade dos nossos filhos, né? Uhum. Então, é o nosso cuidado diário com eles. Esse tempo de qualidade que a gente está falando. Eu sempre digo, aproveite os momentos de brincadeira para fazer conversa dos bonequinhos, para fazer uma forma lúdica sobre alguma situação que aconteceu, do que será que será que você sentiu, será que você estava com fome, estava cansada, usar esse momento de tempo de qualidade para criar uma história lúdica para explicar alguma coisa para a criança. Tem alguns estudos, né, que indicam, né, na verdade, ao longo de várias décadas aí, que indicam no momento anterior do nosso sono, né, e principalmente no da criança.
né? Que é aquele que criar uma rotina para o sono, esse tipo de coisa, porque é um momento lá que a criança vai memorizar o que aconteceu. Tanto, não só a criança, o ser humano também, mas principalmente a criança, aquela fase, né, de 1 a 5 anos, ela tá todo dia aprendendo coisa nova, todo dia aprendendo coisa nova, coisa nova, coisa nova. Aquele momento ali é um momento de que ela vai, né, aqueles últimos meia horinha ali do sono e tudo mais, é aquela que ela vai conseguir lembrar. Ela vai pegar primeiro aquilo ali, vai guardar na cabeça dela e em seguida vão vir os outros. Vão vir os outros, vão vir os outros, vão vir os outros. Uma coisa que eu e minha esposa, a gente faz questão lá em casa, a gente tem uma rotina de sono há muito tempo, lá com as crianças, dorme cedo e tudo mais, mas a gente faz o seguinte, a gente lê livro. Lê livro. Não interessa qual... a gente tem uma assinatura de um mensal lá, eles gostam, vão lá, escolhe, cada um escolhe o livro e tal, e a gente lê o livro. Mas o ler o livro não é... Não. Eu leio o livro, pegando a ideia do Renatão, do Contatória, e imito, isso que você falou, lúdico, imito os personagens. E assim, é massa. Eu comecei a achar massa pra caramba, entendeu? Os meninos gostam, e é o momento que a gente tá criando essa conexão, os meninos vão dormir pensando em quê? O que eles vão pensar? Caraca, meu pai tá lendo um livro pra mim, ficou ali, né? Ele investiu esse tempo para ficar comigo, para ler o livro. Isso é ótimo. Alguém perguntou para mim lá no meu Instagram, qual o livro que a Cecília mais gosta de ler? Eu falo, qualquer livro que eu esteja presente, qualquer livro que eu ou a mãe dela esteja lendo junto. Então não é o livro. E aí eu vou te sugerir para colocar nessa tua rotina de leitura, depois que tu lê o livro com o filho, tu pergunta para ele o que ele quer agradecer no dia dele. Aí ele começa a fazer uma percepção de tudo que aconteceu no dia dele, e a Cecília hoje ela tem quase 3 anos, e ela começa a pensar as coisas que aconteceu no dia, com quase 3 anos, eu quero agradecer o almoço da vovó. Filho, então vamos agradecer o almoço da vovó. E eu faço ela fazer essa perspectiva do dia, viver o dia novamente, e agradecer alguma coisa que ela viveu. E aí no outro dia, dias depois, ela ainda lembra de algumas coisas, porque eu faço essa análise do dia dela para ela contar. Então, a gente tem dia que a gente lê e tem dia que a gente conta a história do dia dela. Como é que foi, o que fez, como é que viveu, como é que ela se sentiu, como é que ela reagiu. Cara, é incrível fazer essa história do dia do filho. Aí, para quem assiste a gente falando isso, né? Vai pensar, caraca, os caras são super homens, velho. O cara arranja, o cara trabalha cedo. Não, pô, organização. Tá aí atrás de você, aí, ó. Tá aqui, ó. De organização. É só definir horário. O que é prioridade na sua vida no momento? O que você quer fazer? O cara que manda é isso aqui, ó. Não é eu, não é minha esposa, não é minha filha. É isso aqui, ó. A gente define junto isso aqui e é ele que manda. Eu queria saber, já estamos quase no final do nosso painel, né? Eu queria saber de vocês como é criar os filhos, né? Falando de tempo, claro, como é criar os filhos em dias tão acelerados como nós estamos vivendo, né? Os dias passam tão rápidos, a gente acorda, já está dormindo de novo e o filho está ali diante de nós pedindo atenção, pedindo socorro, pedindo ajuda, pedindo carinho. O tempo passa rápido porque não tem a organização do dia. O tempo é igual para todo mundo, é 24 horas para todo mundo. Então não passa mais rápido para mim ou para ti. Ele passa rápido quando a gente não tem uma programação, quando a gente não tem uma organização do que vai acontecer. Porque quando a gente não organiza o dia aqui, do que acontece desde quando acorda e desde quando vai dormir, a gente vai vivendo hora em cima de hora, minuto em cima de minuto, quando a gente vê, a gente não fez nada e fez tudo. Só que quando a gente tem uma programação definida, a gente dá prioridades para o que precisa ser feito. E a gente não fica suprindo necessidades aleatórias. Então, se eu definir que hoje eu ia participar dessa conferência, é uma coisa que não tinha como adiar ou antecipar, a gente organizou todo dia para que isso acontecesse, para que eu estivesse aqui, essa 1 hora aqui, e a Luísa se organizou para estar lá com a Cecília, brincando, fazendo qualquer outra coisa. Mas eu sei que às 6 horas eu vou desligar aqui e vou começar a fazer o jantar o mais rápido possível, mas a gente já programou isso. Hoje de manhã já está alinhado o que a gente vai comer hoje,
Então já está tudo meio que preparado ali para não atrasar, para não ter os imprevistos. Claro que por mais que a gente tenha detalhado tudo que acontece no dia, a gente tem os imprevistos. Só que quando a gente tem detalhado, os imprevistos eles ficam muito mais fáceis de lidar. Então não é o tempo que passa mais rápido para mim, para você ou para qualquer pessoa, é realmente a falta de organização e de saber o que a gente quer. Porque quando a gente sabe o que a gente quer para daqui a 10 anos, seja profissional, seja financeiro, seja com um filho, a gente coloca isso como prioridades e aí a gente faz isso acontecer. E aí eu repito lá que eu falei, a gente faz o que precisa ser feito. Tem um autor aí que eu acho que o Marcos deve conhecer, o pessoal deve conhecer, chamado Christian Barbosa, né? Sim, o pai da gestão do tempo. É isso que o Marcos falou. Não vou nem me prolongar, porque o Marcos resumiu tudo. Mas querem completar? Lê o livro desse cara, velho. Lê, porque você tem que aprender a maximizar o seu tempo. Que nem falou. O pessoal, quando eu fiz a maratona, né? Cara, então tu não... Como é que tu faz? Tu vejo no Instagram, tu fica cuidando dos meninos e tudo mais, como é que você treinou? Me virei, pô. Eu organizei, acordei e me virei, assim. É porque tu definiu um objetivo. E o que eu preciso para fazer, para chegar nesse objetivo? Eu preciso organizar o dia com meu filho, eu preciso organizar o dia da família, eu preciso organizar o meu tempo para treinar para chegar nesse objetivo. Porque quando a gente tem uma... Isso, quando a gente tem uma meta... Isso que você falou aí, ó. Isso tudo passa por isso que você falou, que eu gostei de uma frase que você falou. Eu combinei com a minha esposa. Porque é uma família. Sim. Não tem como você combinar com você mesmo. Não tem como fazer as coisas. Não tem como eu chegar aqui, ó, 15 para as 5 da tarde, ó, amor, eu vou fazer uma conferência aqui e... Não. Às vezes ela sabe das lives, quando eu divulgo muito antecipadamente, ela sabe pelo Instagram, mas porque a gente não chegou no dia de planejar a semana seguinte, entendeu? Mas aí, quando a gente combina o que cada um vai fazer, cara, fica tudo muito mais fácil, tanto para assistir uma série no Netflix, quanto para trabalhar, quanto para fazer uma transmissão aqui. Então, é realmente fazer esse combinado e divisão das tarefas, né? Então, agora, para a gente finalizar aí, eu queria ver com vocês, bem resumidamente, para vocês falarem aí para as pessoas que estão nos assistindo, como a paternidade transformou a vida de vocês, o trabalho de vocês em relação ao tempo, e como pode transformar a vida deles, né? Com isso. Com essa nova antes da Cecília nascer, eu já estudava sobre a gestão do tempo, de definir metas, definir prazo, mas era sempre assim, meio que sem compromisso, digamos assim, né? Eu vou fazer hoje assim, dá certo, não dá, vou fazer um ritual matinal, mas tudo bem. Só que quando ela nasceu, eu fui obrigado a fazer isso, porque eu não tinha a opção de não fazer. E aí fica mais desafiador ainda, principalmente no primeiro ano, porque um bebê ele tem muita imprevisibilidade, né? Ele tem cólica, ele tem dor de dente. Então, assim, eu programei que amanhã eu vou acordar às 4h30 para estudar, para correr, para fazer qualquer coisa. Só que no meio da noite, ali às 3 da manhã, quebrou o teu ciclo de sono, porque a criança estava com dor de barriga, isso e aquilo. E aí? E agora? Só que o processo de combinar é fantástico, porque à noite, por exemplo, assim, já deixa pré-combinado com a esposa. Amor, amanhã eu pretendo acordar cedo para fazer isso, para fazer aquilo. Não, então tá, deixa que eu assumo a parte noturna. Só que daí aconteceu, foi lá, deu a dor de barriga, ela sumiu, eu descansei o suficiente, só que chegou às 5 da manhã, o bebê acordou, e aí o que a gente faz? Tá bom, e agora eu assumo, porque eu descansei à noite, e tu vai descansar agora, eu vou ficar com o bebê. Então, é esse combinado, eu sempre falo que é esse equilíbrio, né? Essa dança do casal que vai fazer o sucesso tanto no tempo quanto na paternidade, na maternidade. O que eu acho que mais impactou minha vida mesmo, né? Cara, eu tive meu primeiro filho com volta dos 30 anos, né? 29 para 30 anos, né? Eu poderia estar fazendo diversas outras coisas da minha vida, né? É aquilo que você falou, tá? Lembra que você falou do livro lá, que você está começando a ler, que é o auge lá? Cara, eu tô aqui com vocês falando sobre paternidade, tentando construir um mundo melhor, entendeu? Para o meu filho ter um mundo melhor, eu preciso porque assim, eu dou um exemplo básico. Eu gostaria de um mundo que quando você tá andando na rua, seu filho tá andando na rua, esbarrasse alguém, essa pessoa falasse desculpa. Mas para essa pessoa falar desculpa, o seu filho tem que aprender a falar desculpa.
entendeu? E quem ensina o seu filho a falar desculpa não vai ser a escola. A escola ela vai ensinar a matemática, as coisas regulares, que é o hard skill, né? Ela vai ensinar E não falar desculpa por obrigação, né? Não, é falar desculpa. É você se desculpar mesmo. Tipo, caramba, desculpa, né? É aquilo que você falou da sua filha no parquinho, né? Se você não falou, ela sentiu. Ela fez aquilo. É exatamente aquilo, né? Então, o que me impactou muito mesmo, cara, só eu estar aqui com vocês aqui é uma mudança de vida minha gigantesca, né? Gigantesca, né? A gente está aqui para tentar colaborar com o mundo melhor, né? Aí tem uma frase que eu peguei aqui que eu, sei lá, eu fico anotando frases, eu coloquei aqui, ó, olha só. O homem verdadeiramente rico é aquele cujos filhos correm para os seus braços, mesmo quando suas mãos estão vazias. Então, não importa o que você está brincando com seu filho, cara. Se você dá um brinquedo para ele lá, se você está preocupado com o tanto de brinquedo que você vai dar para o seu filho, a gente não compra. Que nem lá no trabalho estavam falando, não, chegando no dia das crianças, meu filho perguntando, gente, meus filhos não ganham para o dia das crianças. Eu não dou. Sabe o que a gente fala no dia das crianças? Para onde você quer ir hoje? Para onde você quer ir hoje? Papai e mamãe vai ficar o dia todo com você hoje. Para onde você quer ir? Lembre o local. O que eu dou para ele são experiências. Ele não liga, tipo, eu posso fazer excelente. Eu posso fazer um carrinho de papelão, cara, e ele vai brincar com a mesma intensidade que fosse um Hot Wheels. É a mesma intensidade. Porque ele o que eu falei lá. Isso. É o que eu falei lá do livro. Não tem um livro preferido. É isso mesmo. Tem o momento que vive, né? E aí tem uma frase, Paulo, no teu Instagram que fala sobre isso, né? Que eu achei muito interessante. Eu até anotei aqui essa frase que tu fala. A mudança do mundo começa na família. Você fala isso. Eu vou para não falar que é mentira. A frase que eu ia falar, a última, tá aqui, é essa. Eu acredito muito nessa frase, velho. É que a mudança do mundo que a gente quer começa pela família, cara. A gente que nem eu falei, eu digo mais, para complementar, começa por nós. A mudança começa por nós, sim, interno, vai para a família, planta essa sementinha na família, e o que a gente está fazendo aqui é levar essa sementinha para outras famílias, né? E começar essa mudança de pouquinho em pouquinho. E, Marcos, você fala lá no teu Instagram, né? De uma educação, que a sua educação ela é com firmeza e gentileza. Exatamente, né? Exatamente. E ao mesmo tempo, né? E ao mesmo tempo. Isso vem da base da disciplina positiva, né? Ensinar que muita gente confunde a disciplina positiva com ser permissivo, né? Deixar fazer o que... Não, é ser gentil e firme ao mesmo tempo. Eu te amo, mas você não vai comer esse chocolate porque não está na hora de comer. E é a tonalidade, a forma que falar. Então, eu estou sendo firme, mantendo a palavra, mas eu estou sendo gentil ao mesmo tempo. E é essa a diferença de se comunicar, né? Lá como o Paulo falou, a comunicação, a forma que se comunica pode mudar tudo, né? Uma vírgula pode matar alguém, né? Como a gente fala, né? Porque tem muitos pais que acham que não tem esse tempo adequado com o filho, então ele não pode dizer um não para a criança. Então ele não tenta suprir, né? Tenta suprir essa falta de presença com a permissividade, né? Exatamente. Então eu queria começar agradecendo, né, ao Marcos, ao Paulo aí pela presença, né? E dar um tempinho aí para vocês irem se despedindo da galera. Quer começar aí, Paulo? Pode ser. Obrigado pelo convite, né? Obrigado pelo convite. Eu gosto de... Se tivesse mais uma hora, a gente ia ficar aqui, ó, papeando e só evoluindo o pensamento. Porque a gente fala, né? As nossas palavras falam do que a gente faz, do que o coração sente, né? A gente fala do que abunda na nossa vida. Então, a gente ia ficar no papo aqui eternamente, entendeu? Se brincar, a gente ia cochilar e voltar. Né? Eu espero que esse papo tenha chegado a vários pais que precisam escutar, entendeu? Porque para a gente mudar, a gente tem que... Por isso que a importância desse evento. Espalhar, né? Espalhar. Mas é difícil, é complicado, né? Disciplina positiva, que nem o Marcos falou. Né? Muita gente acha o que ele acabou de falar, que disciplina positiva o filho vai crescer todo desnorteado. Não, cara, a gente lá em casa... Tem a Bárbara Gadenha, que está aí, que está aqui de Brasília também. Eu uso várias ferramentas de disciplina positiva que ela passa para mim, entendeu? Às vezes eu não consigo, porque é complicado. Você vai moldando, você vai se adaptando para conseguir, né? Mas é na tentativa e erro, mas vai no foco, vai tentando ali, vai continuando a fazer.
E aí a gente precisa espalhar. A gente precisa espalhar porque, eu não sei, para mim, o meu sucesso da minha vida mesmo, o sucesso da minha vida vai ser quando o meu filho fala para mim, cara, você é meu pai. Mas não aquele de você é meu pai, não, você é meu pai, eu conto com você, eu sei que você vai estar aqui comigo. Entendeu? Esse é o sucesso da minha vida. Entendeu? Esse vai ser tipo, não adianta, o cargo, eu não me interesso muito com o status financeiro, com cargo nem nada. Que nem eu falei no começo, a gente quer ter uma qualidade de vida boa. Nós devemos lutar para ter qualidade de vida boa, mas a gente não deve renegar outros aspectos da nossa vida. E a família passa para a gente ter uma qualidade de vida boa. Não é o equilíbrio. Não é você ter uma ascensão profissional gigante, ter bens, ter tudo mais, e você não saber a cor que o seu filho gosta. Agora, se você for comprar um presente, você não saber a cor da camisa que você vai comprar para ele. Não adianta. Pelo menos para mim, né? Pelo menos para mim. É isso que eu tento passar. Né? Agradecer aí, foi muito bom o papo com o Marcos, né? E deixa o Marcos falar que eu falo demais. Puxando esse final aí de que de o pai ser, né, de eu ser isso, de meu filho falar isso, né, eu venho trazendo muito isso de independente das escolhas dela lá na frente, independente da decisão que ela vai tomar lá na frente, eu estou fazendo o que eu posso hoje, eu estou estudando, eu estou buscando informação, eu estou sendo o melhor possível com as ferramentas que eu tenho, para depois chegar lá na frente, para eu poder fazer boas perguntas, para eu poder fazer um bom direcionamento, mas chegar lá na frente e eu apontar uma porta, dizendo que essa é a porta certa, e ela, com tudo que eu aconselhei, dizer, não, essa não é a porta certa para mim, talvez essa porta seja certa para você, eu vou entrar na outra porta. E mesmo assim, se ela entrar na porta e for a porta errada, e ela quebrar a cara, eu quero que ela saiba que eu vou estar lá disposto para dizer assim, filha, tudo bem, você errou, você tá tudo bem, mas eu estou aqui para te acolher. Eu quero que ela vá e volte, independente das escolhas dela. Eu acho que esse é um papel, e isso tira um fardo enorme dos pais, né, de querer ser perfeito, de querer isso, porque chegar lá na frente, o filho vai ser o que ele quiser ser. E o nosso papel é dar boas escolhas, fazer boas perguntas, né? Porque nós sabemos que nem sempre é fácil encontrar esse tempo. Com certeza, né? não. É muito gratificante a gente ver o nosso filho feliz, saber que nós estamos contribuindo, né, para o crescimento dele, para a felicidade dele. Então, assim, eu gostaria de encorajar, né, todos nós pais a buscar esse tempo de qualidade, buscar ter mais tempo, dividir o nosso tempo com os nossos filhos. Com certeza é possível, é só querer, e como o Paulo falou, é definir uma meta e uma estratégia. Se essa meta é desenvolver seu filho, se essa meta é financeira, se essa meta é trabalho, defina essa meta e aí divida o seu tempo para essa meta acontecer. E aí usa um planner, existem várias ferramentas para chegar nisso, né? É fazer o que precisa ser feito para chegar nesse objetivo, mas quando a gente não tem esse objetivo, daí é mais difícil de se organizar. E aí o tempo passa e quando a gente vê, já está dormindo e não aproveitou nada. Aí. E agora, né, finalizando, vamos chamar o nosso querido Ageu. Ele vai estar fazendo aí o nosso sorteio. A ele aí chegando. Aí. E aí, pessoal, boa tarde, tudo bem? Fala, Ageu. E aí, que bom, estava aqui escutando, né, enquanto vocês falavam, que aula. Que aula, vou assistir de novo, incrível, muito bom mesmo o conteúdo, as dicas e tudo mais, não tenho nada que acrescentar, incrível, e quem assistiu aí e sabe de alguém que precisa de assistir isso, né, manda para essa pessoa o link depois, os vídeos vão estar lá no canal do Clube do Papai. Pessoal, minha passagem aqui é rapidinha, só para fazer o sorteio para vocês. Como a gente disse, todo painel vai ter um sorteio e eu fiquei encarregado de fazer o sorteio do painel das 17 horas, tá bom? Eu vou virar aqui a tela do meu celular para que vocês possam ver a tela em que eu vou sortear o número. Nós estamos pegando um número da planilha de inscritos, são 457 pessoas até o momento que a gente tinha planilhado ali, tirado o número de total de inscritos, então amanhã com certeza vai ser um número maior, porque tem mais pessoas inscritas, e a gente vai sortear um número entre 1 e 457, o sorteio será eletrônico, e a nossa equipe de organização vai fazer contato com você, para entregar para você aí o brinde depois, né, que pode ser uma camisa, uma caneca, ou algo bem bacana aí, uma lembrança dessa conferência para você, que eu tenho certeza que você vai gostar muito.
Se você está assistindo os painéis, mas ainda não se inscreveu, corre lá no site e se inscreve para que você também possa participar do sorteio, pois só participa do sorteio quem está inscrito, beleza? Vamos lá então, vou virar minha tela aqui para vocês, tá? Como eu disse, tem entre 1 e 457 números. Vamos sortear aqui e ver quem vai levar isso. O número sorteado foi o 319. O número 319, vamos ver aqui. Quem é esse número? 319. O número 319 é de Santa Catarina. É da sua terra, né, Marcos? É isso? Você é de Santa Catarina, né? É isso. É de Santa Catarina, é o Rodolfo Marchetti Lorandi, certo? É o Rodolfo de Florianópolis, tá certo? Rodolfo, a gente vai contatar você depois. Parabéns, você foi sorteado e vamos enviar aí o seu prêmio para você, tá ok? Meninos, parabéns pelo belíssimo painel. Muito obrigado a todos. Johnny, fique à vontade para você encerrar o painel aí. Um abraço, até mais. É isso, pessoal. Obrigado aí, quero agradecer mais uma vez ao Paulo, ao Marcos, a todos que participaram, né? A segunda é o segundo painel que nós estamos tendo hoje. Vamos ter mais 2 painéis hoje, então se inscreva, participe, a conferência está ao máximo. Todos vocês são muito bem-vindos. Ok? Vamos ter temas aí ainda muito bacanas, vamos ter outros sorteios. Então, se você conhece alguém que ainda não se inscreveu, avise, chame para participar, indique aí a nossa conferência, que está muito boa. Hoje é só o primeiro dia, muitas coisas boas ainda vão vir. Tá bom? Show de bola. Eu agradeço aí mais uma vez o convite, a participação. Acho que é aquilo que a gente falou, de pouquinho em pouquinho a gente vai semeando aí várias casas, inspirando outros pais e mostrar que é possível organizar a família, filho, a esposa, trabalho e realmente chegar no objetivo que quer. Só para agradecer aí, novamente, foi um excelente papo, né? Eu gostei, eu não sei você, mas eu gostei muito, né? Muito bom. De passar conhecimento e receber conhecimento, né? E tô vendo aqui os feedbacks aqui no YouTube aqui, né? E só para reforçar o que o Johnny falei, galera, se você conhece alguém que precisa, manda para a pessoa, né? Não precisa assistir todos os painéis, assistir um, talvez esse um que essa pessoa for assistir vai mudar a vida dela. Eu digo que nem precisa saber que a pessoa precisa, né? Manda porque talvez essa pessoa precise e você nem sabe. Principalmente homem. Principalmente homem. Homem não tem o intuito de, eu tô com essa dificuldade ali, vou buscar algo. Não, às vezes manda porque às vezes você nem sabe que esse pai, que essa mãe está passando por essa dificuldade e precisa ouvir o que ouviu aqui ou que vai ouvir nos outros painéis. Exatamente. Vamos divulgar, pessoal. Tamo junto aí. Fechou. Valeu aí. Obrigado aí. Valeu. A Conferência Online de Pais 2020 tem o apoio de Brasília Kids, Mundo em Cores, Metrópole Shopping, Shopping Pier 21, Clube Montreal, Pizza César, Escola da Parentalidade, Revista Meu Bebê, Clube do Papai. Os muros são as portas dessa casa, o sol só nos visita de manhã. Agora todos juntos todo dia, tentando manter nossa mente sã. O que era medo virou fantasia, de um bichinho temos que nos esconder. E como tudo tem um lado bom na vida, terei mais tempo junto com você. Farei valer então, par de chinelos e uma bola, a gente faz um gol. As tampinhas de garrafa viram pescaria, a folha amassada vira um avião de papel. Com giz de cera a gente desenha o céu. Estou aqui presente pra você, bem do jeito certo de se ver, sendo simplesmente
sente aquela agonia. Teu lugar, algo melhor para ficar. Um mini-herói que tem o poder da alegria. Enche de luz qualquer lugar que a gente está. Com você também ganhei alguns poderes. O maior foi o da imaginação. Entendi depois de ler os seus olhares que estar presente é minha maior missão. Vamos brincar então, lençol e cadeiras são cabana para se montar. Se não há parque, o sofá é nosso pula-pula. Se não há praia, monta banheira, a gente imita o mar. Na brincadeira a gente vai para qualquer lugar. Estou aqui presente pra você. Certo de se ver, sendo simplesmente o que eu nasci pra ser. E vou viver esse amor, vou viver esse amor, vou viver esse amor eterno. Dá tchau, pessoal. Tchau. Beijo, beijo, pessoal. Assim, beijo, pessoal. Beijo, pessoal. Aí.